Governo Lula agiu para segurar fila do INSS e frear alta de gastos com benefícios. Casa Civil e Fazenda determinaram foco em revisões e apuração de irregularidades. Governo diz que represamento é ideia absolutamente infundada. Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, agiu para segurar a fila do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e frear a alta de gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o Programa de Enfrentamento à Fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos, para priorizar processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidades no segundo semestre de 2024. A ordem de preferência consta em ofícios do INSS obtidos pela Folha via Lei de Acesso à Informação. A reportagem confirmou com 3 pessoas envolvidas nas tratativas que a priorização das revisões teve como objetivo desacelerar o avanço dos gastos no curto prazo. Um desses documentos afirma que as ações para reduzir as filas precisaram de enérgica moderação dada a prevalência do cenário de restrição orçamentária. No período, a fila de espera inverteu a tendência de queda e escalou até chegar a 2 milhões de pedidos em dezembro. De lá para cá, o órgão ainda não conseguiu reverter o quadro. O dado mais recente indica um estoque de 2,6 milhões de requerimentos, que incluem pedidos de aposentadorias, pensões, licença-maternidade e benefícios por incapacidade ou assistenciais. Segundo os interlocutores, participaram de conversas sobre o tema representantes da Casa Civil e da Fazenda, incluindo seus respectivos secretários executivos, Miriam Belchior e Dário Durigan, além de membros do INSS e dos Ministérios da Previdência, do Planejamento e da Gestão. O represamento de benefícios gera uma economia no curto prazo, mas também deixa uma conta futura, pois é preciso pagar correção monetária e juros ao segurado. O ex-ministro Carlos Lupe Previdência, que comandava a pasta na época das mudanças, confirmou a priorização das revisões e contou que a decisão causou uma crise entre técnicos do INSS, da Fazenda e Casa Civil. Ele se disse incomodado com a medida. Mas quando é uma decisão governamental, a gente acata ou sai do governo, ponto. Durante a apuração da reportagem, a Folha ouviu de um integrante da Fazenda sob reserva, que a redução da fila não pode ser feita a qualquer custo e que o orçamento precisa ser respeitado. Esse interlocutor afirmou ainda que a questão não deveria ser politizada. A regularização das concessões com eliminação das filas foi uma promessa de campanha de Lula. A Folha procurou todos os órgãos envolvidos. O Ministério da Previdência Social respondeu, em nome do governo federal, dizendo que é absolutamente infundada a ideia de que o governo tenha, a qualquer pretexto e por qualquer expediente, represado a concessão de benefícios. A nota diz ser fantasiosa a tese de que a contenção de benefícios traria efeito sobre o desempenho fiscal, pois os benefícios, uma vez concedidos, são pagos de maneira retroativa à data da requisição. O governo ainda apontou que o tempo médio de espera para análise dos benefícios caiu de 66 dias em janeiro de 2023 para 44 dias, em maio deste ano. Esse posicionamento ignora, no entanto, o fato de que esse dado chegou a ficar abaixo dos 40 dias no segundo semestre de 2024, subindo após as mudanças no programa de combate à fila. A nota diz também que fatores absolutamente externos ao controle e ao desejo do governo, como o atraso na votação do orçamento de 2025 e a interrupção temporária do bônus no começo deste ano, pesaram para frear uma melhora mais acentuada, e afirma que as ações de combate à fraude são uma obrigação contínua e corriqueira do INSS. O planejamento disse, em resposta avulsa, que eventual restrição orçamentária nunca foi critério definidor para o pagamento de benefícios concedidos no prazo regulamentar e que são obrigatórios por lei. Essa não é a primeira vez que a fila do INSS é represada para conter o avanço de despesas públicas. Prática semelhante foi adotada no governo de Jair Bolsonaro, PL. Apenas no fim de 2022, o INSS acelerou as concessões e reduziu parte da fila, sob reclamações do então Ministério da Economia, que precisou pedir respaldo ao TCU, Tribunal de Contas da União, para pagar as despesas adicionais com um crédito extraordinário, reservado apenas para situações urgentes e imprevisíveis. Sob Lula, o uso do programa de combate à fila para priorizar revisões começou em junho de 2024. Um primeiro ofício expedido pelo INSS previu que, a partir de 1º de julho de 2024, as chamadas filas extraordinárias deveriam ser abastecidas só com tarefas de apuração de irregularidade no âmbito do MOB, Monitoramento Operacional de Benefícios.
Pouco tempo depois, em 16 de julho, o INSS alterou a orientação e voltou a priorizar as filas de reconhecimento inicial de direitos, devido à situação extraordinária de acréscimo dos estoques nos últimos meses. Após essa reversão, a Casa Civil, a Previdência e a Gestão assinaram em 13 de agosto uma portaria conjunta para prorrogar o programa de enfrentamento à fila e incluir uma ordem para priorizar as reavaliações de benefícios por incapacidade. Segundo um técnico da área econômica, o acerto foi estender o bônus aos servidores tendo as revisões como contrapartida. 2 pessoas ouvidas pela reportagem relatam que em uma reunião ocorrida entre julho e agosto de 2024, integrantes da equipe econômica afirmaram que o prazo de concessão dos benefícios havia caído demais, inclusive abaixo do limite legal de 45 dias, e que era preciso fazer uma gestão da fila para haver um equilíbrio com o orçamento. Em julho, o prazo médio de atendimento estava em 34 dias. Àquela altura do ano, o governo precisava congelar 15 bilhões de reais em despesas livres para cumprir regras fiscais. A maior parte disso para compensar o aumento nos gastos com Previdência e BPC, benefício de prestação continuada, decorrente da redução das filas. O bloqueio só não foi maior porque os números já incorporavam uma expectativa de economia com a revisão, que depois não se concretizou. Em 27 de agosto, um novo ofício do INSS determinou que as filas extraordinárias fossem alimentadas apenas com processos de apuração de irregularidade, reavaliação do BPC e revisão de ofício. Em 3, 17 e 27 de setembro, outros atos incluíram na lista alguns tipos de requerimentos de forma alternada, mas sempre mantendo os 3 itens da revisão no topo das prioridades. Os ofícios foram assinados pelo então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o diretor de benefícios, Vanderlei Barbosa dos Santos. Em abril deste ano, eles foram afastados após a Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes nos descontos associativos de beneficiários do INSS. Procurado por meio de sua defesa, Stefanuto não se manifestou. A reportagem não conseguiu contato com o Santos. A gente começa falando do Brasil, tem tanta coisa pra gente falar do Brasil, né, Zanini e Josias? Falamos já algumas coisas relacionadas ao Brasil, inclusive com esses milionários que estudam com bolsa de dinheiro público lá em Santa Catarina, mas agora eu quero falar sobre os aposentados e pensionistas. Essa é a manchete, era a manchete do online da Folha de São Paulo, não sei se ainda é. Governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear aumento de gastos dos benefícios. Essa é uma informação e uma reportagem que o jornal Folha de São Paulo de hoje traz, assinada pela Idiana Tomazelli, que diz que o governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear a alta de gastos com os benefícios previdenciários e assistenciais. É algo extremamente grave, né, e preocupante. Sob a orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o Programa de Enfrentamento à Fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos, para priorizar processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidades no segundo semestre de 2024. Quando a gente abre a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a gente vê essa imagem que é extremamente complicada para o governo Lula, que é a fila do INSS que volta a subir. A fila do INSS é um problema que atravessa governos, né? É um problema que atravessa governos. É o primeiro gráfico, se não me engano, Lu. É o primeiro gráfico da reportagem que traz justamente essa fila, que no governo Lula ela está com 2.678 pessoas na fila. E que mostra aí uma coisa muito grave, né, o Zanini? Essa Sim. Reportagem mostrando a fila do INSS que aumentou no governo Lula. O assunto INSS, Previdência, está cada vez mais se tornando um grande problema político para o governo Lula. Diria que hoje a gente conversa com líderes aliados do governo, ministros, deputados, e a maior fonte de preocupação nesse momento, uma das maiores, né, é a questão previdenciária, a questão do INSS,
porque é uma questão muito simbólica, é uma questão que mexe com velhinhos, é uma questão que mexe com aposentados, com pensionistas, com muita gente. É uma base historicamente ligada ao governo Lula, ao PT, os sindicatos da categoria, as centrais sindicais. É um tema de fácil compreensão para a população, é um tema eleitoralmente explosivo. Espertamente a direita e a oposição, o PL e o Bolsonaro, martelam bastante esse assunto do roubo dos velhinhos, e é algo que obviamente vai ser usado na campanha eleitoral do ano que vem, e é uma situação que o governo ainda não consegue responder. O governo começou a tentar dar respostas, a gente teve aquele escândalo há alguns meses de descontos previdenciários não autorizados para essas pessoas, muitas vezes pessoas humildes, pessoas simples. Olha que importante isso aí, Isso. Em vermelho aí, rosa, é vermelho, né? A explosão A explosão, essa é a fila. Exato. Essa questão da fila é mais um elemento que constrange muito e prejudica muito a imagem do presidente Lula. Por quê? Porque você, cada vez mais, tem gente esperando o seu benefício, esperando a sua perícia, esperando a sua decisão e significando um gasto público também muito maior para um orçamento que já está engessado e para uma situação fiscal que já é muito complicada. Então, essa reportagem que a Folha traz, mostrando o governo, mostra o governo uma tentativa de segurar meio que na marra essa fila, né? Meio que tentando reduzir esse gasto de um jeito, da maneira como é possível fazer, de um jeito talvez artificial, podemos dizer. Mas eu acho que isso mostra que é um governo que, nessa situação previdenciária, nesta questão do INSS, é muito vulnerável a uma exploração política.